Judite capítulo 6. Quando se acalmou o alvoroço dos que assistiam à reunião, Holofernes, general do exército assírio, disse a Aquior, na frente de toda a tropa estrangeira e de todos os moabitas: Quem é você, Aquior, e esses mercenários de Efraim, para profetizarem dessa forma, aconselhando-nos a não lutar contra os israelitas, porque o Deus deles vai protegê-los? Quem é Deus, além de Nabucodonosor? Nabucodonosor enviará sua força e exterminará os israelitas da face da terra, e o Deus deles não conseguirá salvá-los. Nós, servos de Nabucodonosor, e os esmagaremos como se fossem um só homem. Não poderão resistir à nossa cavalaria. Nós os queimaremos de uma só vez. Seus montes ficarão embriagados com o sangue deles, e suas planícies transbordarão de cadáveres, e não poderão ficar de pé diante de nós. Todos morrerão, diz o rei Nabucodonosor, o Senhor de toda a terra. Ele assim falou, e suas palavras não serão desmentidas. Quanto a você, Aquior, mercenário, amonita, você disse essas frases num momento de loucura, por isso não voltará a viver até que eu castigue essa gente que escapou do Egito. Então a espada de meus soldados e a lança de meus oficiais atravessarão suas costelas, e você cairá entre os feridos deles. Meus servos vão levar você para a montanha e deixá-lo em alguma cidade dos despeladeiros. Você ficará vivo para ser morto junto com eles. Se você confia que eles não serão capturados, não fique de cabeça baixa. Nada do que eu disse ficará sem se realizar. Holofernes ordenou aos servos que estavam na tenda para pegarem Aquior. O levaram a Betúlia e o entregaram aos israelitas. Os servos agarraram Aquior e o levaram para a planície, fora do acampamento. Daí se dirigiram para a serra e chegaram às fontes que estão abaixo de Betúlia. Quando os homens da cidade os viram no alto dos montes, pegaram suas armas, saíram da cidade e foram para lá, enquanto os atiradores jogavam pedras sobre os homens de Holofernes, para impedir que subissem. Então estes desceram pela encosta do monte, amarraram Aquior e o deixaram ao pé do monte, e voltaram para junto do seu senhor. Então os israelitas desceram da cidade e foram até Aquior. Eles desamarraram, o levaram a Betúlia para apresentá-lo aos chefes da cidade. Nesse tempo, os chefes eram Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, Cabris, filho de Gotoniel, Carmis, filho de Melquiel. Eles convocaram todos os anciãos da cidade, também os jovens e as mulheres. Foram para a assembleia, colocaram Aquior no meio de todos, e Osias lhe perguntou o que havia acontecido. Então Aquior contou-lhes o que havia falado no conselho de Holofernes, o que ele próprio tinha dito aos chefes assírios, e as vantagens que Holofernes tinha contado contra Israel. Então o povo se prostrou, adorou a Deus e suplicou: Senhor Deus do céu, olha do alto o orgulho deles e tem piedade da humilhação de nossa gente. Acolhe hoje com boa vontade a presença daqueles que são consagrados a ti. Depois animaram Aquior e o elogiaram muito. Osias o levou para sua casa e ofereceram um banquete aos anciãos, e durante toda essa noite ficaram invocando o auxílio do Deus de Israel.